Bora mudar de assunto, agora polêmica aqui no Mulher Demais, viu? Uma relação amorosa saudável é pautada em parceria, em confiança, carinho. Mas e quando acontece uma traição, hein? Sei que o fantasma da infidelidade assombra muita gente. Mas será que a traição dá sinais? Será que é possível esquecer, perdoar ou superar uma traição? Assunto para o Papo de Quinta. E para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o psicólogo Manuel Francisco. Tinha que ser ele hoje aqui. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sobretudo para falar sobre um tema tão polêmico, mas necessário. Muita gente tem dificuldade de falar sobre isso, Bruna. Pois é, até de ouvir, né? A palavra já dá aquele Já calor no gera coração, aquele mecanismos, medo. né? Porque muita gente já viveu isso, Bruna. Verdade. E claro que eu conto com a sua participação. A gente está falando que é uma polêmica, então se você não quiser se identificar, mas quiser compartilhar com a gente algum relato, suas dúvidas, nosso zap já está aberto. Interaja conosco, é você no MD. Aqui no cantinho da tela já tem o QR Code para você acessar o nosso WhatsApp e conversar com a gente. 991050400 é o nosso número para você interagir com a gente aqui. O WhatsApp fica sempre comigo, então você manda sua mensagem em tempo real. Eu já trago aqui ao vivo para o nosso especialista, tá? Começando pelo conceito, né, Manuel? O conceito de traição, ele é uma regra, ele varia de casal para casal, de pessoa para pessoa. Como é que é isso? Bruna, tudo começa pelos acordos que são estabelecidos. A traição ela vai girar em cima exatamente dos acordos. Isso é não só para o casal, mas para a família, para amigos, para colega de trabalho. Então, se você faz um acordo que envolve uma confiança em uma pessoa, que você acredita que a pessoa vai seguir aqueles protocolos para conviver bem com você, ok, você confia. Se a pessoa quebra aqueles acordos, ela está consequentemente te traindo. Por que eu perguntei isso para o Manuel, né? Porque, às vezes, para uma pessoa, uma curtida numa foto na rede social já é traição. Mandar uma mensagem na rede social, flertar com alguém, para outra pessoa pode não ser. Então, varia e é importante verbalizar, deixar claro isso, né, Manuel? Dentro de uma relação, né? É verdade, e é imprescindível. Existem vários mecanismos. Primeiro, é a outra parte entender como você é e como você funciona. E segundo, Bruno, é você também entender que você vive num mundo e você compartilha um espaço com outras pessoas e que, calma, nem tudo é uma traição. Às vezes faz parte do processo de convivência, Sim. de socialização. Aí às vezes tem gente que fala tanto nisso que acaba despertando uma curiosidade no outro também. Verdade. Agora, o que é que leva uma pessoa a trair, né? Muita gente fala que é falta de caráter, enfim, uma série de coisas. Quais são os motivos que levam uma pessoa a trair, Manuel? Bruna, eu digo que existem dois grupos que estão em dois grandes blocos, tá? O primeiro pode acontecer por falta de amor, né? Depois de um tempo, a configuração de amor muda. Eu costumo dizer, a gente precisa pensar bem direitinho nisso, ó. Já dizia aquela música, né? Cristal quebrado não cola jamais. É verdade. Será que não cola? Colar, cola. Mas pensa comigo, você tem aí uma bela taça de vinho na sua casa. Essa taça caiu, quebrou, você tem grande amor, você tem grande estima, é a taça que você mais gosta de tomar vinho. Você vai lá, Bruna, Tec Bond cola lá tudo. Mas você foi lá e colou ali a sua tacinha, tá bem bonitinha, ela tá toda coladinha. Aí você vai tomar água ou você vai tomar vinho. O vinho vai escapulir por ela. Mas o que é que você pode fazer? Você pode ficar com raiva daquele objeto? Você precisa jogar fora? Não, você teve uma história com aquele objeto. Então você pode ressignificá-lo, você pode usá-lo como objeto de decoração. Mas a traição, ela acontece exatamente por conta disso. Às vezes, nós não estamos entendendo o momento que nós estamos vivendo com o nosso amigo, com o nosso parceiro, que alguns valores se perderam, que algumas questões se perderam e que precisa ser ressignificado. Quando você faz isso, você tem maturidade. Agora, sabe qual que é o problema que muita gente tem? Acaba prendendo a pessoa por ego,
por medo de perder, assim. Sabe, a pessoa aprende a pessoa, não ama mais, Sim. mas está aprendendo porque tem medo de ver ela com outra pessoa, tem medo de ver ela seguindo a vida. Isso é extremamente adoecedor para ambas as partes, porque você já não ama mais, mas a sua insegurança, o seu medo de fracassar faz com que você se mantenha num relacionamento que você já não mais gosta. Verdade. Eu estava pesquisando, né, sobre esse assunto ontem, para entender um pouco melhor, trazer aqui questionamentos interessantes para o Manuel. E enquanto eu estava pesquisando, apareceram algumas mensagens ou links assim dizendo, ó, sinais de que você está sendo traído. Veja se você está sendo traído, traída. É possível ver esses sinais, Manuel, assim nas entrelinhas, que a pessoa está sendo traída na relação? Bruna, existem sim, sabe? Tem sinais de alerta que você pode ficar atento, mas entenda, né? Que pode depender de outras coisas também. Mas vamos lá. Se eu tenho muito afeto com o meu parceiro, com a minha parceira, se eu tenho muito cuidado, muito carinho, muita dedicação, muita atenção, e eu percebo que isso mudou, olha, alguma coisa está errada. É necessário ligar o alerta. É necessário conversar. O grande problema das pessoas que chegam ao fim de uma união é que, às vezes, quando elas enxergam um problema, Bruna, elas querem ir lá e colocar panos quentes em cima. Sim. Não existe um diálogo, não existe uma conversa, só existe orgulho. Cada um que tem um orgulho maior do que o outro, que tem dificuldade de perguntar, que não quer entender o que é que está acontecendo. E enquanto isso está acontecendo, às vezes a pessoa está se conectando a outra realidade, a outra pessoa, ela está achando interessante outro processo. Então, preste atenção. Percebeu que a pessoa já não está mais tão envolvida com você como era antes. Já não te escuta mais, não se preocupa com você. Relacionamento, Bruno, existe uma relação de preocupação, de cuidado, de atenção, de amor, de carinho. Aí tem gente que fica só conectado à questão do sexo. O sexo, ele é uma coisa complementar, Sim. Ele não é tudo. O relacionamento é feito de esferas. Às vezes você está com um problema nesse contexto aqui por conta de outros fatores, estresse, ansiedade. E o que é que acontece? Aí você vem às vezes com a sua percepção, com a sua insegurança e acaba trazendo um problema maior ainda para a relação. Sem dúvida. A gente já está recebendo aqui alguns relatos, opiniões, dúvidas através do WhatsApp do Mulher Demais. A Liviana pediu para a gente tirar essa dúvida, tá, Manuela? Ela disse o seguinte, eu sei que quem ama cuida, mas tem pessoas que falam que quem ama não trai. Eu discordo. Existe diferença entre amar e ter caráter? Uma pessoa que ama pode trair? E aí, Manuela? Difícil. É muito difícil, mas eu queria deixar algumas reflexões aqui para a gente pensar. Eu te amo. Se eu te amo, eu me preocupo com você. Então, tudo que eu não quero fazer é te magoar, te ver sofrer e te ver chorar. Então, se eu sou incapaz de controlar a minha impulsividade, preste bem atenção, porque às vezes tem muita gente que coloca a culpa nos impulsos. Se eu não sou capaz de controlar a minha impulsividade pelo que eu digo que amo, pelo que eu digo que acredito, será que esse sentimento ele é realmente verdadeiro? Aí eu volto lá atrás e lhe digo, pense nos acordos que foram feitos, pense na falta de sinceridade. Ah, Manuel, mas eu sou uma pessoa impulsiva. Ah, Manuel, mas eu sou uma pessoa que pode acontecer isso. Cara, chega, conversa com a tua parceira, conversa com o teu parceiro. Existem vários tipos de relacionamento, existem várias configurações. Verdade. Você pode chegar e conversar. O que você não pode chegar e fazer é quebrar a confiança, é causar uma ruptura. Bruna, eu vou dizer uma coisa para você, eu posso lhe assegurar, pela minha experiência com mais de 5.000 atendimentos. Você pode perdoar, sim, uma traição, mas é um fantasma que vai lhe acompanhar pelo resto da sua vida. É verdade, é uma decisão também esse perdão, não é, Manuel? Você falou aí sobre a questão das configurações de relações, é tão interessante a gente falar sobre isso. Ele se identificou, deixou aqui o nome, então vou expor aqui para o pessoal de casa também, é o David, e ele disse o seguinte, ele disse que dentro da relação dele com a esposa, eles já tiveram outras relações aí, com homens, com mulheres. Aí ele pergunta assim, isso é normal? Isso é o nosso prazer. Não tem um julgamento com relação a isso, né, Manuel? Se tá tudo certo para eles, né? Bruna, mais uma vez eu vejo, olha que legal, é o acordo, é a parceria, os dois estão juntinhos, ou mesmo se eles fizessem qualquer coisa aí de forma aleatória e individual, mas existe o diálogo, Um pacto, não existe né? a quebra de confiança. Sim. Sabe por quê, Bruna?
Eu moro na mesma casa com outra pessoa. Eu compartilho a mesma cama. Eu compartilho uma vida, eu compartilho uma rotina. Sim. Aí, de repente, eu descubro, sem eu saber, que essa pessoa, ou ela está tendo vivências externas, ou ela está compartilhando uma vida com outra pessoa em paralelo comigo. Olha o peso que tem isso. Verdade. Diferente do que o nosso amigo David fez, quando ele e a companheira dele têm vontade de ter uma experiência diferente, eles conversam sobre isso. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema. É a configuração de relacionamento deles e precisa ser respeitada. Sabe por quê? Porque aí sim existe confiança e existe fidelidade na conversa. Um não está escondendo os desejos do outro. Muito bem. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu já vi que tem várias opiniões aqui no nosso WhatsApp. No próximo bloco a gente vai retomar, tá? Vai mandando aí suas perguntas, seus relatos, seja no Zap, o 991050400, ou também no nosso @CorreioTV, nas enquetes que a gente deixou lá nos stories, e eu volto daqui a pouquinho, tá, Manuel? Perfeito, então.